Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a eleição presidencial americana que está acontecendo hoje. Neste momento que você está vendo esse vídeo, está acontecendo a votação, o dia principal de votação lá nos Estados Unidos, né? A votação se encerra hoje no final do dia, mas como os Estados Unidos têm vários fusos horários, ela termina em horários diferentes, de forma que saber quem vai ser o ganhador dessa eleição, a gente só vai ter certeza amanhã, ou talvez depois de amanhã, daqui a 2, 3 dias, é possível que demore muito tempo para sair esse resultado, tá? Então, vamos analisar como é que está a situação, quem tem mais chance de ganhar, quem tem menos chance, como é que está a coisa. Eu adianto para vocês, está um empate realmente muito forte, muito difícil saber quem vai levar essa eleição. É lógico, eu estou particularmente torcendo pelo Trump, por mais que isso seja ruim aqui para a Ucrânia, onde eu estou, mas eu acho que para a política global vai ser muito positivo e para a Ucrânia vai acabar sendo bom também, porque achar que o Biden está fazendo tudo o que pode pela Ucrânia também é um erro, né? Então, vamos entender como é que está a situação da eleição americana, o que, que muda para o Brasil na vitória do Trump ou na vitória da Kamala Harris e como é que é o cronograma do que vai acontecer hoje, lembrando que às 9h15 da noite, horário de Brasília, eu vou entrar ao vivo para acompanhar a apuração das eleições aqui, então vai ter o meu ao vivo aqui, vai ser 2 horas da manhã aqui na Ucrânia, eu vou acordar de madrugada para fazer essa live com vocês, para a gente acompanhar os primeiros resultados. Lembrando que é possível que a gente encerre a live sem saber ainda quem ganhou, porque né, a apuração lá ainda vai demorar um bom tempo. Essa notícia foi sugerida por banqueiro anarquista Bernard Fraga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a grande preocupação da esquerda brasileira é essa daqui, ó. Potencial volta de Trump à Casa Branca deixa Brasil em estado de apreensão. Não, deixa a esquerda em estado de apreensão. E não é só a esquerda brasileira, não. Eles até falam aqui, se você ler o que está escrito aqui, o grande problema que eles veem é que isso vai dar força para a extrema-direita e não sei o que lá e coisa e tal. E vocês sabem que é papo furado deles, né? O Trump não é de extrema-direita de forma alguma, ao contrário, o Trump é extremamente moderado. Eu classifico o Trump como sossa, mas enfim, né, mas é um sossa um pouquinho mais à direita ali, um pouquinho quase de centro, né? Centro-esquerda, quase centro o Trump. Então assim, muito melhor do que a Kamala Harris, né? Ou seja, não é essa coisa toda de extrema direita e coisa e tal, mas ainda assim vocês sabem que o pessoal aqui está preocupado por quê? De novo, o que aconteceu no mundo todo foi isso, a esquerda estava apostando de que essa onda da direita era um fenômeno passageiro, um soluço, né? Um buraco no caminho, uma pedra no caminho e coisa e tal. Bolsonaro se elegeu no Brasil, o Trump se elegeu nos Estados Unidos, Boris Johnson na Inglaterra e o Macri na Argentina e coisa e tal. E aí o pessoal, não, mas isso aí é só um problema. Aí esse pessoal vai sair. Fizeram de tudo que podiam e mais algumas coisas que não podiam para a esquerda voltar ao poder no mundo todo, né? E conseguiram, né? Voltou o Alberto Fernandes na Argentina, voltou o Lula aqui no Brasil, voltou o Biden lá nos Estados Unidos, né? Voltou à esquerda, normalmente conseguiram realmente vencer. E aí eles acharam, não, agora acabou, era só mesmo um soluço, era só um negocinho ali, um probleminha de ocasião e coisa e tal. Eles não estão vendo a grande figura, né? Não estão vendo o big picture, a grande visão da coisa. Por quê? Porque, na verdade, o fenômeno é muito mais sério do que isso, é uma questão econômica. Mudou a correlação de forças na sociedade. A informação descentralizada e distribuída dá muito mais força para o trabalho descentralizado, para a situação em que você não tem hierarquias, né? Ao passo que isso tira força, torna estruturas hierárquicas ineficientes, como, por exemplo, o Estado, grandes empresas, esse tipo de coisa. Todas elas perdem com essa nova correlação de forças que a gente tem devido à informação barata que existe por aí, né? Então o pessoal da esquerda está desesperado, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, porque se Trump voltar lá nos Estados Unidos, é o veredito final de que realmente não tem chance, que o que aconteceu, na verdade, foi um erro da esquerda ao tentar voltar ao poder com todas as forças e voltou ao poder, mas voltou com candidatos fracos. O Alberto Fernandes na Argentina, fraquíssimo, tendo que pagar para governar e coisa e tal. O Biden aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos também, né, gastando dinheiro, pacotes e mais pacotes de trilhões de dólares para tentar se manter no poder e coisa e tal. O Lula no Brasil gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. Por que o fenômeno é tão parecido? Por que é tão igual essas coisas? De novo, é porque eu falo para vocês, a esquerda voltou com o intuito de mostrar para a sociedade que o governo
governo é que resolve. Como é que eles mostram para a sociedade que o governo que resolve? Fazendo o governo gastar dinheiro, o governo tem que agir, tem que fazer as coisas ali. É o desespero deles para provar que o governo resolve coisas, né? Eles estão com a leitura correta de que a população está percebendo que o governo não serve mais para nada. Então eles querem mostrar que o governo serve, só que é o que eu falo para vocês, estruturas como o governo se tornaram ineficientes, então eles tornam uma grande quantidade de dinheiro, não resolvem problema nenhum, porque é uma forma ineficiente de fazer a coisa, e no final das contas acabam ficando mais patéticos do que estavam antes, né? Então, eu não sei. Quem vai ganhar essa eleição, eu não sei. Eu acho que o Trump tem chance de ganhar sim, a gente vai dar uma olhada nisso daqui. Aqui, ó, tá aqui o Jota também falando que a eventual vitória do Trump pode chacoalhar a cena política brasileira. Certamente faria uma diferença enorme. Eu não tenho dúvida nenhuma que muito da facilidade com que o Alexandre de Moraes toma as decisões autoritárias dele contra o pessoal da direita, contra Bolsonaro, contra os apoiadores, contra nós, youtubers e influenciadores digitais, muito dessa força vem do sentimento que tem o Alexandre de Moraes de que ele está salvando a democracia, que ele faz parte daquele grupo. Não, a bolhazinha deles da esquerda, é lógico que isso não é verdade, mas a bolhazinha deles da esquerda ali acredita nisso mesmo, que eles estão num grande esforço aqui do Brasil com os Estados Unidos, com a Europa, para salvar a democracia, porque só a esquerda é democracia, não é verdade? Na cabeça deles é assim, eles realmente acreditam que só é democracia quando é de esquerda, né? E aí eles estão nesse esforço e coisa e tal, e aí se eles perceberem que os Estados Unidos, nem os Estados Unidos conseguiu conter o aumento da direita, né, eles vão perceber que não tem jeito mesmo, né, que estão enrascados nessa história. O tema desse artigo aqui do Jota é o mesmo tema do artigo aqui da Folha de São Paulo, que esse potencial volta do Trump está deixando todo mundo preocupado na esquerda, não o Brasil. O Brasil ficaria felicíssimo com a volta do Trump, né? E a gente pode imaginar que o que muda no final das contas? Bom, se a Kamala Harris ganhar, não muda nada na verdade, porque a gente vai estar na situação que a gente já está hoje, ou seja, o Biden já é de extrema esquerda, já está apoiando o Lula sempre que pode. É lógico, os interesses não coincidem totalmente, mas você tem aí um alinhamento ideológico significativo. Então, se ganhar a Kamala Harris, basicamente o que a gente vai ver é uma continuidade, não vai mudar nada, vai continuar o Lula torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, o Alexandre de Moraes prendendo pessoas aleatoriamente conforme dá na telha dele, na pouca telha dele, e a perseguição contra Bolsonaro vai continuar e coisa e tal. A grande questão é, o que muda se o Trump ganhar? Aí muda. O que muda se o Trump ganhar? O dólar, que já está subindo no Brasil, tende a subir ainda mais. Por quê? Porque hoje o dólar está caindo do Brasil devido à fragilidade do governo brasileiro, né? O governo brasileiro que tem muito gasto e coisa e tal, então isso está fazendo o dólar subir no Brasil, né? O real cair, né? Agora, com o Trump vencendo, existe a expectativa de que o dólar se valorize em termos globais. Na verdade, o dólar já está se valorizando um pouquinho na expectativa do Trump ganhar, né? Mas ele ganhando, certamente vai haver uma valorização muito maior do dólar, as dificuldades para o Brasil vão ficar muito maiores, e o mais curioso, que eu tenho mais curiosidade, é como é que vai ser essa questão do posicionamento político, tanto do Alexandre de Moraes quanto do Lula aqui no Brasil. Eu prevejo uma mudança muito grande no final das contas, né? E com relação à Ucrânia, eu já expliquei para vocês que, de fato, a Kamala Harris, da mesma forma, é continuidade, então não se espera nenhuma mudança se ela ganhar aqui em relação à Ucrânia, não vai aumentar o número de armas nem nada disso, ou seja, vai continuar com a mesma política de cozinhar a Ucrânia que o Biden vinha fazendo, né? Ao passo que se o Trump ganhar é uma incógnita. Eu concordo, assim, existe o risco realmente do Trump botar o pau na mesa e querer que a Ucrânia ceda os territórios para a Rússia. Isso seria uma coisa muito ruim, duvido que a Ucrânia aceite isso, mas no final das contas esse risco existe. Agora, a outra alternativa também é verdade, né? O Mike Pompeo, que é muito próximo do Trump, que tem a possibilidade de ser o secretário de Estado, né, secretário de Relações Exteriores do Trump, ele é fortemente pró-Ucrânia. O Mike Pompeo, a gente tem que ficar de olho. Se o Trump ganhar e indicar o Mike Pompeo, boas notícias para a Ucrânia. O Mike Pompeo é a favor de liberar 500 bilhões de dólares para a Ucrânia imediatamente para encerrar essa guerra de uma vez, para dar tudo que a Ucrânia precisa para ganhar essa guerra. Então, eu não sei, realmente é uma incerteza em cima de uma incerteza essa eleição para a Ucrânia, né? Bom, e quem é que vai ganhar? Olha só como é que estão aqui as principais projeções, né? Começou com o Biden na frente, aí quando teve o atentado do Trump e coisa e tal, o Trump cresceu pra caramba, aí o Biden saiu, entrou Kamala Harris subiu um pouquinho, depois inverteu de novo, o Trump estava muito tranquilo, agora no final teve uma inversão novamente, estão os dois ali
chegando perto dos 50%. Então é uma situação de incerteza total sobre quem vai ganhar hoje, tá? Por que eu acho que tem mais chance o Trump? Porque a verdade é que essas pesquisas sistematicamente erram a favor dos democratas e contra os republicanos. Então o fato de estar dando empate tem mais pendência para o Trump. Tem algumas pessoas que mostram essa pesquisa aqui, ó, dizendo que a Kamala Harris já está na frente 4 pontos percentuais, o que é uma margem significativa, né? 51 a 47, seria uma margem muito boa na contagem nacional. De novo, essas pesquisas tendem a errar a favor dos democratas, mas o que acontece nesse caso, né? Mesmo que isso aqui seja verdade, não quer dizer vitória para Kamala Harris. Vocês sabem, lá nos Estados Unidos eles têm o sistema do colégio eleitoral, que o que importa é quando você ganha em cada estado, não é a votação global que você tem, não interessa, né? Então pode ser que a Kamala Harris até ganhe a votação global e perca no colégio eleitoral. Foi assim que aconteceu em 2016 com a Hillary Clinton. Ela ganhou na votação global, só perdeu no colégio eleitoral. E se você olhar pelo colégio eleitoral, segundo a última pesquisa da Atlas Intel, o Trump ele está ganhando em todos os 7 swing states, né, os estados-chave, que são estados que realmente mudam. Lá nos Estados Unidos você tem muitos estados que são democratas, que todo mundo vota no democrata, então é muito difícil conseguir virar algum desses estados para o Trump. Da mesma forma, tem estados que são fortemente republicanos, que vão votar no Trump. É muito difícil a Kamala Harris ganhar qualquer coisa nesses estados, mas existem 7 estados que são chamados swing states, estados que podem ir para um lado ou para o outro, né? Então aqui o Arizona, o Trump está ganhando com 5 pontos, a Geórgia com 1 ponto, Michigan com 1,5 ponto, Minnesota, na verdade não é bem o swing state, né? Mas de qualquer forma aqui a Kamala Harris está ganhando com 2 pontos, Nevada o Trump está ganhando, Carolina do Norte também está ganhando, Pensilvânia também o Trump ganhando, mas tudo com margem pequena, tá? Mas aí que eu alerto para vocês, ele está ganhando com margem pequena e essas pesquisas costumam errar a favor dos democratas, ou seja, né, costumam errar para o outro lado. Então, se ele tá à frente da Kamala Harris aqui, é sinal que ele vai ter muito mais votação, né? E o Wisconsin também, o Trump está ganhando por 0,9, né? Aqui tem 2 estados que, na verdade, não são swing states, tá? Minnesota e Virgínia estão aqui, não sei por quê. Porque não são estados são estados democratas, no final das contas, devem ir para Kamala Harris de qualquer forma, né? Então, se der esse resultado dessa pesquisa aqui, o Trump ganhou. Mas vamos ver, só temos o resultado no final, né? A gente já tem alguns resultados, tá? Existe um vilarejo em New Hampshire chamado Dixville Notch, que eles têm por tradição fechar as urnas à meia-noite, meia-noite 1. Então todo mundo no vilarejo tem que votar no primeiro minuto, à meia-noite do dia 4 para o dia 5, porque a eleição é no dia 5, então tem que fechar as urnas no dia 5. Mas cada condado, cada município lá fecha a hora que quiser, eles fecham a 1 minuto do dia 5, né? Justamente para ser o primeiro a divulgar o resultado. É um vilarejo pequeno, são 6 pessoas, para você ter uma ideia. E o resultado foi empate aqui, ó. 3 votaram na Kamala Harris, 3 votaram no Trump. Então, na primeira cidade deu empate lá nos Estados Unidos, o que é uma coisa, será, né, dá o tom dessa eleição, né? Tudo leva a crer que vai ser uma eleição muito equilibrada. Quem quer que ganhe vai ganhar por pouca coisa. Inclusive, o pessoal fez aqui uma simulação hipotética em que pode dar 269 delegados para cada lado. Pode dar empate na eleição americana, tá? Vocês sabem, se você ganha 270 delegados, você ganhou, né? Os delegados lá que fazem a votação lá nos Estados Unidos, né? 270 é o número que você precisa bater. Em tese, existe uma configuração em que os dois teriam 269 e ninguém conseguiria os 270 para se eleger, né? E aí você tem aqui a votação nesse caso aqui. Tudo bem que esse cenário aqui é altamente improvável. Ele coloca, por exemplo, Wisconsin como republicano e Iowa como democrata, o que é muito difícil isso acontecer, muito difícil mesmo. Tipicamente ao contrário, Wisconsin é democrata e Iowa é republicano. Mas, de qualquer forma, essa é uma possibilidade, pode ser que seja um resultado desse tipo aqui, né? E nesse caso, quem que ganha? Nesse caso, é uma boa notícia para o Trump, porque aí a votação é feita pelo Congresso, sendo um voto por estado. Então, cada estado tem que, os deputados daquele estado têm que se reunir e decidir qual vai ser o voto daquele estado. E aí, por que isso é uma boa notícia para o Trump? Porque cada estado conta um voto.
Então, Califórnia, por exemplo, e New York, que são estados democratas, que têm muitas cadeiras no colégio eleitoral. A Califórnia tem 54 cadeiras no colégio eleitoral, sozinha, né? Nova York, 28 e coisa e tal, mas conta um voto só nessa coisa. Você pode reparar que tem muito mais estados vermelhinhos do que estados azuisinhos, mesmo no caso do empate. Então, nesse caso, o mais provável é que nessa votação, isso aqui não vai acontecer, tá, gente? Isso aqui é muito difícil disso acontecer, mas se for o caso, é provável que o Donald Trump ganhe, né? Bom, e como vai ser a apuração, né? Vocês sabem, lá nos Estados Unidos as urnas vão fechar de acordo com o horário do fuso horário local, né? Então, as primeiras urnas fecham às 6 horas da tarde, no horário lá da Costa Leste, o que é 8 da noite no Brasil, tá? Então são as primeiras que fecham aqui. Às 7 da noite lá, né, fecha uma grande quantidade que já inclui alguns estados-chave aqui, particularmente a Geórgia. Então a Flórida, Geórgia, Carolina do Sul e Virgínia, e também Vermont e New Hampshire, fecham às 7 horas da noite, ou seja, às 9 horas da noite aqui no Brasil. Mas lembra, esse é o horário de fechamento das urnas, tá? Ou seja, aí começam a contar os votos, ainda tem que ver, né, o resultado ainda demora um pouquinho mais depois disso. Então isso aqui começa às 9 horas. E aí, ou seja, às 9h15, horário do Brasil, eu vou começar minha live aqui fazendo a apuração. A gente já vai ter o primeiro estado swing state, que é a Geórgia, já vai estar sendo apurado, já é o estado que interessa, e logo depois aqui, quando for às 8 horas da noite lá nos Estados Unidos, 10 da noite no Brasil, todos esses em verde aqui, ó, fecham e começa a apuração. Então, se a gente vai acompanhar esses todos em verde aqui, já tem aqui um monte de outros estados também, a Pensilvânia, Michigan, que são estados-chave, também são estados swing states importantes e coisa e tal. Então, a gente deve acompanhar o início da apuração dessa coisa toda, tá? A gente não vai ver até o final, tá, gente? Porque o final demora muito. Olha só, o Alasca e o Havaí só fecham as urnas meia-noite, ou seja, 2 horas da madrugada no horário do Brasil, que fecham as urnas. E aí que vai começar a contar os votos, né? Então, ou seja, o Alasca e o Havaí, mas tem um negócio também, tá? O Alasca, o Havaí e também o fuso horário aqui das 11 horas da noite, que é a Califórnia, Oregon e Washington, não tem muito problema, tá? Sabe por quê? Porque a gente já sabe quem vai dar nesses estados. Califórnia, Oregon e Washington são democratas, vai dar a Kamala Harris aqui. Havaí também é democrata, também vai dar a Kamala Harris no Havaí. O Alasca é republicano, vai dar o Donald Trump no Alasca. Então, ou seja, a gente já sabe o resultado desses estados aqui. O último estado que importa, vai começar a apuração, é o Nevada, que é às 10 da noite, ou seja, meia-noite no horário do Brasil. Eu não vou ficar esse tempo todo não, tá, gente? A gente não vai chegar a ver o início da apuração em Nevada, a gente vai acompanhar só o início da apuração, porque, sinceramente, é muita coisa para apurar. A gente só vai ter o resultado mesmo no dia seguinte, para saber exatamente quem que ganhou nessa história toda, né? Eu vou também fazer um vídeo no dia seguinte explicando aí quem é que ganhou essa história toda no final das contas, tá? Então é isso daí, a gente vai começar às 9h15, pegando os estados fechando aqui às 7 da noite, que é às 9 da noite no Brasil, e vamos acompanhar aí os primeiros estados para ver os primeiros resultados surgindo, né? E aí depois no dia seguinte eu faço um vídeo consolidando o que a gente ficou sabendo na primeira noite de apuração. Lembrando, as apurações lá nos Estados Unidos, geralmente no dia seguinte já se sabe o resultado, mas na última eleição, em 2020, levou alguns dias para ter o resultado, 4 ou 5 dias para ter o resultado. E já teve eleição americana, particularmente a do ano 2000, que foi entre o George Bush e o Al Gore, que levou semanas, né? Porque teve um empate em tudo, ficou só a Flórida, e cada vez que recontava voto na Flórida dava um resultado diferente, foi uma confusão danada a eleição de 2000, levou semanas para ter o resultado final. Então a gente não sabe quando vai ter o resultado final aqui nos Estados Unidos nessa eleição, mas eu imagino que a gente já vai ter uma ideia, pelo menos, na nossa live, e no dia seguinte a gente já tem uma ideia mais ou menos consolidada de para onde é que vai essa apuração americana, né? Então é isso daí, espero vocês às 9h15 para a gente começar a nossa live aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.